sobre a unidade, que ela é a base para a influência e para o crescimento da igreja. Eu queria que vocês abrissem lá em João 17, capítulo 17, no versículo 20. Vai dizer assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, e como tu está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, também como amaste a mim. Sabe que desse texto, né, Jesus ele está orando, né, ele está orando pela igreja, e ele está dizendo, né, para que a igreja seja um, assim como ele é um com o Pai, para poder o mundo crer que Cristo, né, que Deus enviou Jesus para o mundo. Sabe que uma igreja, né, unida, ou uma igreja em unidade, ela revela ou ela reflete, né, o amor de Deus, e ela reflete o caráter de Deus. E quando, né, Jesus ele está orando, ele está falando que para que a gente seja um, para que o mundo creia. Então, a igreja, quando ela anda em unidade, ela transmite uma mensagem, ela traz algo, né, à igreja. Ela traz algo para as pessoas que estão de fora também. As pessoas conseguem olhar, enxergar a igreja e ver algo diferente, né? Ver as pessoas unidas. Então foi assim com a igreja, né, primitiva, né? Eles andavam unidos e isso refletia, né, na vida das pessoas. E as pessoas olhavam para eles e viam, né, que eles eram pessoas unidas. E a gente vai ver na Bíblia que tem dois, né, exemplos, né, de unidade. A unidade ela pode ser para o bem e também pode ser para o mal. E a gente vai ver que a unidade, né, para o mal é uma unidade que não tem um propósito firmado em Deus, ou firmado naquilo que Deus, né, deseja, não está firmado no propósito ou na vontade de Deus. É uma unidade que está formada, né, ou firmada na vontade do homem. E a gente vai ver que, e dois exemplos, eu vou começar falando sobre um exemplo que foi uma unidade que veio, mas com um propósito errado. Que foi a Torre de Babel. Todo mundo conhece, né, essa história. A gente vai ler lá em Gênesis 11, no capítulo 1. Lá em Gênesis capítulo 1, no capítulo 11, versículo 1. Diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. E tornaremos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vou parar aqui. Então, né, aqui a gente vê a Torre de Babel, que os homens, né, Deus ele tinha, né, após o dilúvio, Deus ele pediu para que os homens se multiplicassem sobre a terra, né, e se espalhassem sobre a terra. Porém, esses homens, eles decidiram que iriam construir uma cidade, né, e que eles queriam ficar naquele lugar. Eles queriam construir uma cidade para que eles não saíssem dali e não se espalhassem. Eles queriam se juntar naquele lugar para que o nome deles fosse exaltado. Então aqui eles estavam buscando, né, a glória para eles, né, eles estavam buscando com que as pessoas vissem eles, né, de uma forma diferente, vissem que eles estavam, poxa, né, vocês são os bravos, né, são tops, são as pessoas, né, melhores que tem na terra, porque vocês construíram algo grande, vocês construíram uma cidade. Mas sabe que aqui a gente vê que eles não tinham um propósito correto. Esse não era o propósito de Deus, né, para aquela nação, para aquela cidade.
Aí no versículo 5 diz assim: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejarem fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o outro, e para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Então aqui a gente vê que pessoas que se comunicam, né, elas conseguem gerar unidade. Deus ele estava dizendo que se ele confundisse a linguagem daquele povo, eles não conseguiriam mais se comunicar. Então, se eles não conseguissem mais se comunicar, eles não conseguiriam mais construir a cidade, porque eles não tinham mais unidade, né? Eles não conseguiriam mais se relacionar com as pessoas. Então, Deus ele fala: vou confundir, né, as línguas para que eles não andem mais em unidade e não consigam construir algo que não tem a ver, né, com a minha vontade, com a ver com o meu desejo. Então, Deus ele confunde, né, aquele povo, e o povo começa a se espalhar, né, começa a dispersar e acaba, né, e destrói ali, né, o plano deles. Então, uma das chaves, né, uma das coisas em comum que aquelas pessoas tinham é que eles tinham a mesma linguagem, eles tinham o mesmo modo de falar. E isso fazia com que eles conseguissem, né, construir algo juntos, né? E mesmo que a gente esteja em um lugar, né, todo mundo, né, no mesmo lugar reunido, a gente, né, na igreja, todo mundo vem para a igreja, mas se a gente não fala a mesma língua, né, se a gente não se comunica, se a gente não tem o mesmo propósito, a gente não consegue gerar unidade, a gente não consegue gerar relacionamento com as pessoas. Então a gente fica num lugar, mas porém cada um fala uma linguagem, cada um tem um pensamento, né, cada um quer fazer uma coisa. E foi exatamente o que aconteceu com a Torre de Babel, para que eles não conseguissem, né, construir algo. Mas o desejo de Deus é que a gente se junte, né, se una, mas com o mesmo propósito, né, com o desejo de alcançar a mesma coisa. E que a gente tenha, né, o mesmo modo de falar, né, o mesmo modo de pensar, para que a gente consiga construir algo, né, sólido em Deus. Então, ali o que eles tinham em comum era uma comunicação, né, eles tinham uma comunicação, eles tinham uma boa linguagem, eles se comunicavam com os outros, né? E o trabalho coletivo também eles tinham. Um exemplo, eles conseguiram juntar habilidades diferentes, pessoas que tinham, né, várias habilidades, eles se juntaram, né, pessoas, por isso que eu falo que unidade não é todo mundo ser igual, todo mundo, né, ter a mesma habilidade, mas cada um com a sua personalidade, com a sua habilidade, né, quando se junta com o mesmo propósito, né, isso que gera a unidade. Então aqueles homens eles tinham habilidades diferentes, né, mas eles conseguiram se juntar, né, para construir algo, porque eles andavam com o mesmo propósito. Porém os propósitos deles estavam errados, né? Ele tinha um propósito desviado, ele não tinha um propósito naquilo que era de Deus. Eles queriam uma exaltação, né, terrena. Então Deus ele desce, né, né, no versículo fala que Deus ele intervém, ele separa aquele povo, ele muda a linguagem daquele povo, muda a comunicação e faz com que eles não consigam, né, avançar naquilo. Então toda a unidade que é gerada com um propósito que não tem a ver com a vontade de Deus, né, Deus ele vai confundir as pessoas. Deus ele não vai deixar com que essas coisas aconteçam, né? Deus não vai dar ali a graça dele, Deus não vai ter o favor, né, acompanhando. Mas quando nós nos reunimos com um propósito correto, né, em unidade, aí sim nós encontramos, né, o favor e a graça de Deus, para que a gente consiga alcançar, né, aquilo que Deus quer. Amém? Lá em Atos 2, pode abrir lá em Atos 2, no versículo 42. Aqui na Torre de Babel ele mostra que a unidade, né, ela pode construir muitas coisas juntos, né? Aqui mostra, Deus ele fala que confundiu, porque senão eles conseguiriam alcançar aquilo que eles desejavam, né? Então, lá em Atos 2, a gente vai ver que a unidade da igreja, né, de Atos, quando a igreja se fundou, a gente vai ver que a unidade deles, eles tinham um propósito correto. Então, fez com que Deus, né, colocasse a mão dele ali, né, Deus abençoasse aquele povo e para que eles conseguissem alcançar.
assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre os outros, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão em casa, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, aqui em Atos 2, a gente vê que aquele povo, eles se juntaram, né? Lá em Atos 1, que vem o derramamento do Espírito, eles se juntavam, eles tinham o mesmo propósito, eles desejavam, né? Deus eles tinha dado uma orientação para eles: permaneçam, né, em Jerusalém, que vocês serão revestidos, né? Então, Jesus, né, ele dá esse comando para eles, e eles obedecem a Deus, e todo aquele povo que estava ali, eles tinham esse mesmo propósito em mente. Eles falaram: não, nós precisamos ser cheios para que o nome de Deus seja glorificado, e não o nosso nome, para que a gente seja cheio, né, do Espírito Santo, e que a gente consiga alcançar, né, as pessoas, para que a gente tenha influência sobre as pessoas. E a gente vai ver em Atos que quando eles, né, receberam esse batismo, quando eles receberam o Espírito Santo, né, ao invés de a língua deles serem confundidas, né, como foi lá na Torre de Babel, eles falavam em uma língua e as pessoas de outros lugares entendiam a língua deles. Então, foi ao contrário, foi o reverso ali que aconteceu, né? Enquanto lá na Torre de Babel eles foram confundidos as línguas, né? Lá em Atos 2 não, lá em Atos 2 eles falavam na linguagem deles e as pessoas de outros países conseguiam entender aquilo na língua deles. Porque foi um favor de Deus, foi uma graça, foi uma unidade onde Deus, né, estava de acordo. Então o foco deles era anunciar, né, o Evangelho, e para que eles fossem uma testemunha de Deus naquilo que eles fossem fazer. E a gente vê que aqui tanto no partir do pão, então em todos os momentos eles se juntavam, eles se reuniam, eles desejavam estar juntos uns com os outros, né, vivendo em unidade, com o mesmo propósito. A gente vê que eles adoravam juntos lá em Atos, no versículo 42, eles também se reuniam para adorar. E todos os dias Deus ia acrescentando a eles, né, as pessoas. Então, o que diferenciava eles, né, da Torre de Babel era que eles tinham um coração alinhado, né, com o propósito e com a vontade de Deus. Eles estavam cumprindo um mandamento que Deus tinha dado. Então, a unidade deles foi que Deus foi fortalecendo, foi fazendo eles crescerem, foi fazendo eles alcançarem, né, aquilo que Deus queria, né? Eles receberam a capacitação do Espírito e eles fluíam nos dons. Então, em vez de eles perderem, né, aquelas habilidades, em vez de eles não conseguirem fluir, Deus foi capacitando eles, né, a exercer a função, a exercer aquilo que eles foram chamados. Então, quando a gente alinha, né, o nosso propósito com a vontade de Deus, a gente alinha o nosso coração com aquilo que Deus quer, e a gente olha para as pessoas e começa a buscar nas pessoas também algumas coisas que nós não temos. A gente consegue andar em unidade, vendo que as pessoas são diferentes que a gente, né? As pessoas, ninguém aqui é igual a ninguém, mas o Tarcísio tem algo que eu preciso, eu posso ter algo que o Tarcísio precisa, né? Se a gente consegue olhar para as pessoas e consegue receber algo de cada um, sabe? A gente consegue olhar para as pessoas independente da posição que ela ocupa, a gente consegue receber da vida dela. Isso é o que gera unidade na gente, isso é que vai gerar relacionamento. Aquele povo lá em Atos, eles não viam as pessoas, né? Lá tinha pessoas diferentes, né? Tinha pescador, tinha, né, o outro lá que era cobrador de impostos, mas eles não viam essas pessoas assim. Eles enxergavam neles um potencial de poder construir algo, ajudar eles a cumprirem um propósito. Então eu preciso, né, olhar para o meu irmão e entender que, independente da posição que ele ocupa, ele tem algo a me oferecer, sabe? Ele tem algo para acrescentar na minha vida. E isso vai gerar relacionamento, né? Isso vai gerar confiança. Isso vai fazer com que a gente não fique com medo das coisas, com medo de se expor, né? Com medo de apresentar nossas ideias, quando a gente sabe que o outro irmão ele está com o coração aberto para receber aquilo que você está falando, sabe? Não está com o coração para julgar. Isso vai gerando unidade na gente. E essa é a base para que a gente alcance influência, né? Lá em João, né, quando Jesus estava fazendo oração, ele falou que o mundo ele precisa ver essa unidade em nós. O mundo ele precisa ver que as pessoas cristãs elas não são aquelas que estão julgando uns aos outros, né, acusando os outros,
quando a rede social hoje é um lugar onde que isso acontece muito, né? Em vez das pessoas estarem ali, né, falando de Jesus ou apresentando algo a Jesus, não, a gente às vezes usa a rede social para poder julgar outras pessoas, outros ministros, né, outras congregações, mas isso não vai gerar unidade para a gente, isso não vai gerar relacionamento, isso não vai fazer com que a gente, né, consiga cumprir o propósito de Deus. Então a vida de amor e a vida de generosidade daqueles discípulos, né, fazia com que as pessoas se juntassem a eles, desejassem estar com eles, porque eles não tinham aquela pressão de culpa. Não, você é errado, você faz as coisas erradas, então eu vou te julgar por isso. Não, eles tinham tanto amor um pelos outros que as pessoas iam se juntando a eles, né? As pessoas queria criar um vínculo com eles. Então, né, quando Jesus ele faz essa oração, o desejo dele é que a igreja, né, se torne essas pessoas, né? Ela transmita essa mensagem de que Deus é bom, sabe? De que Deus é um lugar onde as pessoas que têm os seus problemas, elas podem se achegar, porque é um lugar onde que Deus vai consertar, né? Onde Deus vai se relacionar com ela e vai fazer com que ela viva, né, uma vida diferente, ou que ela viva algo novo. Deus, é claro que Deus ele não quer que as pessoas permaneçam da mesma forma, mas Deus deseja se relacionar com qualquer uma pessoa, seja ela qual for, né? Seja ela, né, qual pecado for que ela esteja cometendo, ou qual pecado for que ela esteja envolvida, né? Deus ele deseja se relacionar para que essa pessoa ela seja transformada. Então, quando a gente se une, né, com esse propósito de alcançar, de expandir o reino, Deus ele vai nos capacitando e vai nos influenciando para que a gente alcance o propósito. Então, a Torre de Babel, eles tinham, né, uma ideia de glorificar a eles, enquanto a igreja não. A igreja nós temos o propósito de glorificar a Deus e acolher as pessoas, sabe? E fazer com que as pessoas se juntem a nós. Lá em Atos ainda, 2:41, diz que Pedro, né, quando ele trouxe aquela palavra, né, as pessoas se juntaram, mais de 3.000 pessoas foram alcançadas por aquela palavra. Por quê? Porque ali existia um coração, sabe? Existia uma vida naquela palavra, sabe? Não existia um Espírito Santo. E quando, né, eu não lembro se eu li lá em Efésios 4:3, diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aqui vai dizer que a unidade, ela vem por meio de um Espírito, sabe? Ela vem por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz para nós unidade. E aqui ele vai dizer para a gente conservar essa unidade pelo Espírito, sabe? Independente daquilo que eu penso ou daquilo que eu acho, né? Eu preciso saber o que Deus acha, né? Qual é a vontade dele. Porque se eu entendo qual é a vontade dele, se o Tarcísio entende qual é a vontade dele, né? Se a Indiara entende qual que é a vontade de Deus, nós vamos estar unidos pelo Espírito. Não por mim, sabe? Mas a gente vai ter uma unidade dentro do Espírito, por aquilo que ele quer fazer, pelo propósito que ele quer fazer. Então, quando eu gero esse relacionamento com o Espírito Santo, né? Quando eu gero essa vida com o Espírito Santo, eu automaticamente eu sou relacionado, ou eu ando em unidade, eu ando em relacionamento com meu irmão. Por quê? Porque eu tenho um propósito em comum, eu tenho a vontade de Deus para cumprir. Então é isso que fazia com que as pessoas iam sendo acrescentadas, sabe? Pedro, ele tinha uma comunhão tão grande, né, com o Espírito Santo, ele tinha acabado, né, de receber aquele batismo, ele estava ali tão afogueado, né, do batismo, e ele ministrava com amor às pessoas, né, e as pessoas recebiam aquela palavra. Então o evangelho ia se espalhando, né, por toda a cidade. Então lá em 1 Coríntios 12, que vocês abrissem lá, versículo 12. Vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo,
quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Que a gente já conhece, né, a maioria já conhece esse versículo, né, que vai dizer sobre os membros do corpo, e aquilo tudo, né, juntando os membros do corpo, ele vai formar um corpo. Como eu estava falando antes, eu sou diferente de alguma pessoa, né? Ninguém aqui é igual a ninguém, mas quando a gente, né, junta as nossas habilidades, né, junta as nossas forças, a gente forma um corpo. E quando eu estava falando sobre isso, eu sempre digo que ninguém é parecido com ninguém, né? E isso não quer dizer que isso é uma desvantagem, mas na verdade isso é uma vantagem para que algo seja criado. Então, Cristo, ele criou as pessoas diferentes com um propósito, para que cada um seja forte em algo, para que cada um seja, né, tenha força em alguma coisa. E isso é uma vantagem para nós, porque aquilo que eu não posso fazer, uma outra pessoa ela pode. Isso dá gás, né? Isso dá força ao corpo. Então, é uma vantagem que a igreja tem, de pessoas serem diferentes, né? E todas as pessoas sendo diferentes, se juntando, elas formam uma força e elas transmitem também uma mensagem para as pessoas. Então, eu não sou igual ao Marcelo não é igual a mim. Mas aquilo que o Marcelo tem, ele pode alcançar uma pessoa que eu não consigo alcançar, sabe? E quando eu consigo entender, quando eu entendo que o Marcelo vai chegar em lugares que eu não chego, né? E eu vou chegar em lugares que o Marcelo não vai chegar. Isso é a unidade da igreja, sabe? Uma pessoa entendendo o propósito da outra e ajudando a outra a alcançar um propósito. Então, se eu preciso fortalecer aquilo que talvez o Marcelo, eu não posso olhar para o Marcelo, poxa, Marcelo, por que o Marcelo não fez isso? Mas por que eu não faço para ele isso? Sabe? Por que eu não posso me colocar à disposição de fazer aquilo que talvez ele não consiga fazer? Talvez aquilo não é uma força dele, mas eu vejo aquilo como algo fácil para mim, e às vezes ele vê isso como algo difícil para ele. Mas eu posso ir lá e fazer. Para mim isso é fácil, por quê? Porque Deus me deu uma força para isso. Deus me deu uma disposição para fazer isso. E talvez o Marcelo não tenha essa disposição para fazer isso, mas ele tenha a disposição de fazer algo que eu não consigo fazer. Daí o Marcelo pode olhar para mim e falar, poxa, por que você não fez aquilo ali? Né? Por que você não, sei lá, você não chegou lá e arrumou aquele negócio? Mas talvez eu não tenha habilidade para fazer isso. E ele, né, na força dele, Deus capacitou ele para isso. Então ele pode se juntar e fazer. Se a gente entender o propósito que a igreja está, né, o propósito que a nossa igreja tem, e se juntar, cada um com as suas habilidades, cada um com a sua parte do corpo, né, cada um entendendo o seu papel dentro do corpo, a gente vai conseguir gerar esse relacionamento, gerar essa unidade. E essa unidade, ela vai ser a base para que a gente consiga influenciar as pessoas, né? Como diz lá em João, as pessoas precisam ver essa mensagem, as pessoas precisam ver que nós somos as pessoas unidas, que a gente não vai julgar as pessoas, não vai julgar os outros, mas a gente vai se colocar à disposição para ajudar, né, o nosso irmão. Então, as nossas diferenças, elas são uma vantagem para o reino de Deus, elas são uma vantagem para a igreja, a gente ser diferente, porque nós conseguimos alcançar mais coisas, né? Uma outra força da igreja é a submissão, sabe? Muita gente olha a submissão e entende como algo fraco, né? Eu ser submisso a alguém é algo, né, que eu sou fraco porque eu preciso me submeter a alguém. Mas sabe que quando eu entendo, né, o propósito de que é ser submisso, que a submissão ela é um lugar de segurança para você, sabe? É um lugar onde você é treinado a sua humildade, né? Você consegue entender que a sua humildade, né, dentro dessa submissão, ela vai gerar relacionamento com outras pessoas. Eu quero, né, tentar dar um exemplo aqui, imagina um coral, né, onde é formado por várias vozes, onde tem ali a pessoa que fica talvez na frente, né, cantando, fazendo a primeira voz. Eu não entendo muito não de música não, mas tem ali a pessoa que canta a primeira voz, tem outros que ficam no back, tem uns que fazem uma voz diferente, mais grossa, o grave, né, faz o agudo, e dali junta todos eles, né, e formam um som, né? Eles criam uma música, sabe? Esse é o desejo que Deus tem, cada um exercendo a sua função. Imagina que um corpo de Cristo, né? Ninguém é maior que ninguém, né? Aquele que está lá na frente fazendo a primeira voz, ele não é maior que aquele que está fazendo o grave. E quando se junta cada um, né, com o entendimento da sua posição, cada um com o entendimento, a gente transmite algo.
a gente transmite uma voz, a gente transmite, né, uma mensagem. E essa é a mensagem que o mundo precisa crer. Essa é a mensagem que o mundo precisa enxergar na gente. Sabe, uma mensagem de amor, uma mensagem de humildade, uma mensagem onde que eu mesmo estando atrás, eu faço parte de um corpo. Mesmo eu sendo pé, eu sou componente de um corpo. Isso não me torna mais, né, inferior a outras pessoas. Isso não me torna, né, menor que outras pessoas. Eu preciso entender o meu papel dentro do reino para poder eu conseguir andar em relacionamento e criando, né, essa humildade. Então, eu estou falando muito rápido, né? Às vezes a gente vê, né, que pessoas talvez não foram chamadas para estar em algum lugar, mas pela posição que é, às vezes ela foi chamada para fazer o grave lá atrás, né, para estar lá no agudo, mas ela quer fazer a primeira voz, porque ela quer, né, que as pessoas vejam ela. E esse foi o propósito da torre, sabe? E isso que vai fazendo, isso que vai confundindo, isso vai trazendo divisão para a igreja. Mas quando eu entendo que, independente do lugar que eu estou, eu faço parte de um corpo, né, eu faço parte de algo, eu transmito uma mensagem. Então, não é porque eu estou lá na frente que eu sou mais importante, né? Não é porque eu estou lá atrás que eu sou menor, né? Mas cada um tem a sua função. E Deus, ele vai honrar cada um lá em cima. A nossa honra, a nossa recompensa está lá nele, está nele. Amém? A gente não busca a honra dos homens, né? A gente busca, né, a honra de Deus. Lá em Filipenses 2:5. Diz assim: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui a gente vê que Cristo, mesmo ele tendo uma posição superior às outras posições, né? Mesmo ele tendo um lugar maior do que todos os homens, ele se submeteu à vontade de Deus, sabe? Então, ainda que você tenha, né, talentos e habilidades, posições, né, superiores às outras, sabe? A gente precisa se submeter à vontade de Deus. Não é aquilo que eu sei ou aquilo que eu penso, né, ou aquilo que eu gosto, mas é o que Deus tem para a igreja, né? Se o pastor, que é o líder da igreja, ele tem uma visão sobre algo, e ele quer te colocar, não, eu quero que você, ainda que você tenha habilidades em outro lugar, mas ele quer te colocar na liderança nesse lugar. Então, esse é um momento que você precisa assumir esse lugar, sabe? Porque é aquilo, ele está sendo guiado para que as coisas aconteçam, para que Deus, né, cumpra o propósito. Então, se Deus, ele pediu para Jesus, não, né, desça aí e você vai assumir essa posição de homem, de servo. E Jesus, foi o que Jesus fez mesmo, ele não precisava fazer isso, né? É opcional, né? Ele não precisava ter descido e feito tudo aquilo que ele fez, mas ele escolheu se submeter à vontade de Deus. Ele escolheu assumir essa posição inferior. E hoje a gente sabe que Deus, Jesus, né, ele foi honrado por isso, e ele tem um nome hoje acima de todos os nomes, né? O maior nome que existe na terra, né, no céu, debaixo da terra, em qualquer lugar, é o nome de Jesus. Por quê? Porque ele se submeteu, sabe? Ele decidiu obedecer à vontade dele. Então Deus, ele tem uma vontade para a nossa igreja, né? Não importa a posição que você está, se você, né, deseja participar daquilo que Deus quer fazer, daquilo que é a vontade de Deus, se submeta a alguma posição, sabe? Independente da sua habilidade, ou do que você acha, do que você pensa, se submeta à visão de Deus, né? Aquilo que Deus deseja. Então, se eu assumo uma posição que talvez não é a de conforto para mim, né, pode ficar tranquilo que Deus, ele está vendo, e Deus, ele vai honrar você. Amém? Então, a base para a influência e um crescimento, né, da igreja é a unidade. É quando eu entendo que unido com Deus, unido com a igreja, unido com um propósito, com uma visão, sabe, eu vou conseguir influenciar o mundo e conseguir fazer com que outras pessoas, né, cheguem até nós. Em Atos a gente vê essa unidade. Então, essa unidade era o que fortalecia aquele grupo, era o que fortalecia a igreja. Mas não só fortalecia a igreja, ela transmitia também uma mensagem de amor, né? Uma mensagem de a igreja é uma família, né? A igreja não é um lugar onde pessoas,
né, ficam acusando umas às outras. Não, a igreja é um lugar família, é um lugar onde que a gente pode se achegar, porque eles são as pessoas que vão nos ajudar a crescer, eles vão nos ajudar a chegar em lugares onde que sozinho eu não conseguiria, sabe? O grupo, né, a unidade da igreja, ela faz com que outras pessoas que cheguem a nós, que, né, que são talvez iniciantes na fé, né, vamos falar que converteu há pouco tempo, se elas conseguirem, né, se encaixar e ver em nós esse amor, né, esse cuidado, e enxergar que a gente não está aqui para apontar erro, né, mas a gente está aqui para fazer as pessoas crescerem. Então, se essas pessoas elas conseguirem enxergar isso em nós, elas vão se submeter àquilo que nós estamos falando, e elas vão conseguir alcançar aquilo que Deus deseja, sabe? Então, o nosso coração, ele precisa estar humilde àquilo que Deus quer, sabe? Humilde à vontade de Deus. Se eu entendo, né, a vontade de Deus, e eu não julgo as pessoas por aquilo que eu sei, mas eu julgo por aquilo que Deus, né, quer fazer, sabe? Eu quero que as pessoas cresçam, então eu preciso me submeter àquilo que Deus está falando, né, para que as pessoas alcancem essas coisas. Lá em Efésios 4:16, vai dizer assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui ele está dizendo que a unidade, além, né, de a gente, né, fazer com que outras pessoas se acheguem a Deus ou enxerguem a Deus, ela também serve para edificar a nós mesmos, sabe? Para trazer crescimento a nós mesmos, para trazer, né, revelação daquilo que Deus quer, trazer entendimento sobre o propósito. Quando eu me submeto, né, quando eu me submeto a viver em unidade, né, como eu disse lá em Efésios, a gente precisa se esforçar a manter, né, a unidade no Espírito, a manter a unidade em amor, a manter o nosso coração conectado com Deus, né, se submetendo à vontade, né, de outras pessoas também, né, vontade e desejo de liderança, né, a gente enxergar nas pessoas um papel de líder, né, a gente olhar para ele e ver, cara, é Deus que está falando através da vida dele, sabe? Ele não está falando de si mesmo, ele está trazendo algo porque Deus trouxe algo para ele. Então eu preciso me submeter a isso, e isso vai trazer crescimento, né, para mim também. Além de outras pessoas enxergarem, né, o amor de Deus dentro da igreja, elas também vão, você também vai experimentar de um crescimento, né? Você também vai experimentar de algo de Deus. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu estou já encerrando já. Eu vou ler aqui mais uma vez João 17. Diz assim: que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe, outro dia até eu falei no GC, terça-feira, lá em João, né, certa vez as pessoas, os chefes, né, e os sacerdotes pediram para prenderem Jesus, né, pediram para que eles fossem até Jesus e prendessem ele e levassem ele, né, até os chefes. E aqueles homens, né, aqueles soldados, eles foram até lá, né, para prender Jesus, com o intuito de prender a Jesus. Porém, Jesus ele estava pregando. Jesus ele estava pregando na rua. E aqueles homens, né, aqueles soldados, eles começaram a parar. Eles falaram: caramba, eu nunca tinha ouvido algo assim, né? Eles começaram a parar para ouvir aquilo que Jesus estava falando. E quando, né, esses soldados eles voltaram lá para os chefes, né, dos sacerdotes, os chefes perguntaram: pegaram Jesus, aonde que ele está? E eles falaram: cara, a gente parou para ouvir ele, a gente não conseguiu, a gente nunca ouviu algo assim, a gente nunca ouviu aquilo que eles estavam falando. E outra vez também aconteceu lá em Emaús, né, quando
Jesus, ele estava caminhando com os discípulos ali, e eles não sabiam que era Jesus que estava ali. E quando Jesus foi falando, eles não sabiam que eram, e eles reconheceram Jesus quando Jesus ele repartiu o pão. Quando Jesus ele cortou o pão, aí eles entenderam, cara, era Jesus, né? Mas eles diziam um pelos outros, cara, não ardia no seu coração quando aquele homem falava, quando ele falava, não queimava algo em você, sabe? Esse é a mensagem que transmite, sabe, unidade, sabe? Quando a gente anda em unidade, quando a gente anda no caminho de Deus, aquilo que a gente fala queima no coração das pessoas, porque elas veem amor, sabe? Aqueles homens, mesmo que eles estavam com desejo de prender Jesus, eles não conseguiram, porque uma mensagem com amor, sabe? Uma mensagem que alcançou o coração deles, que eles olhavam, cara, eu nunca ouvi ninguém falar aquilo, como eu vou prender um homem desse? Então eu acredito que a nossa unidade, né, o nosso relacionamento um com o outro, com um propósito correto, alinhado com a vontade de Deus, vai fazer com que outras pessoas enxerguem e estejam com o coração também queimando, sabe? Com desejo de conhecer, de receber aquilo que nós temos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que está aqui. Oro para que Teu Espírito, Pai, possa alinhar o nosso coração com o Teu propósito, que o nosso Espírito possa trazer unidade e relacionamento, para que a gente cumpra a Tua vontade, para que a gente cumpra o Teu querer, para que a nossa vida, a gente não viva para nós mesmos, mas para que a gente viva para um propósito maior, para algo que sai do Senhor, para algo que é da Tua vontade, Pai. Que as nossas diferenças não sejam um empecilho para que eu não receba algo de alguém, mas que essas diferenças, elas sejam algo que vai fortalecer o corpo e fazer com que a gente cresça e avance no Senhor, Pai. E que o mundo entenda e que o mundo enxergue que nós somos uma família e nós somos pessoas unidas com o Senhor, com o mesmo Espírito, Pai, frutificando e trazendo vida ao coração de outras pessoas, Pai. O nosso desejo é que essa cidade ela seja alcançada pelo Senhor, Pai. E por isso nós nos colocamos à sua disposição, nós nos colocamos com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. O nosso coração está alinhado com o Senhor, que o Senhor possa liberar, Pai, palavras para nós, Pai, oportunidade para nós, Pai, que o Senhor possa nos direcionar aquilo que nós devemos fazer, para que a gente entenda realmente o Teu propósito e que a gente se alinhe à Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dizer para o irmão que está do seu lado esse refrão dessa canção, dizendo assim: eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti. Sai do seu lugar, diga para mais alguém. Oh, isso é bom demais, querido, andar em comunhão, em unidade com irmãos. Querido irmão, eu preciso de Ti,